observando uma série de questões que me inquietavam, e eu ficava dizendo, isso tem que ser pesquisado, isso tem que ser pesquisado, e logo, e eu não via essa mobilização, eu disse, quer saber? Então, para um pouquinho, então vamos fazer. Então, o que eu vou falar hoje é basicamente uma síntese das hipóteses, uma parte do referencial teórico, e os objetivos por trás desse projeto que eu estou iniciando, então, neste ano, com uma rede de apoio de pessoas da comunicação, a professora Adriana Amaral, que falou ontem, a professora Ana Cláudia Munari, lá da Unisc, pessoas de várias universidades. Então, vocês estão vendo aqui que esse título até diverge um pouco daquele título que apareceu na divulgação da FanFuic, pelo fato de que, quando o pessoal da organização me pediu um título para minha fala, eu não tinha essa apresentação pronta, e eu, então, passei o título do projeto, que é Leitores em Rede, Práticas, Perfil e Percepções de Leitores de Fanfiction. Mas depois, quando eu comecei a elaborar essa fala mesmo, eu pensei, não, eu vou fazer uma fala que não é exatamente igual ao projeto, ela antecede um pouco o projeto. E aí veio essa ideia, então, do leitor invisível e o arquivo vivo, repensando a leitura no Brasil, da fragilidade das métricas tradicionais à revolução das fanfictions e do letramento digital. Muito bem, então, assim, como eu disse, esse projeto que eu estou apresentando hoje, ele nasce de algumas inquietações minhas que começaram a surgir em resposta a certas manifestações que a gente ouve com muita frequência, do tipo, o jovem não lê, ou o brasileiro não lê, na minha época se lia mais, né, e às vezes essas afirmações vêm sem qualquer embasamento empírico, né, enfim, as pessoas às vezes parece que tiram essas afirmações das vozes da sua cabeça, né? E aí eu me inquietava com isso, eu disse, mas com base em que as pessoas afirmam essas coisas, né? Bom, e aí quando eu fui verificar com base em que, uma das fontes para tais afirmações é o levantamento mais consolidado que nós temos de números e hábitos de leitura no Brasil, que é a pesquisa Retratos da Leitura, que na sua 6ª edição, realizada em 2024 e fartamente divulgada ao longo de 2025, apontou um declínio bastante acentuado, bastante drástico, de leitores no Brasil. Então, criou-se aí essa paranoia, digamos assim, né, esse alarme, né, de que nós estaríamos perdendo leitores, assim, aos milhões. E, realmente, se nós olharmos para os resultados aqui desse levantamento mais recente, é um decréscimo alarmante, realmente. Vocês vejam ali que em 2015 nós tínhamos 56% dos entrevistados, logo fazendo uma estimativa, 56% da população, né, de leitores. Em 2019, isso já havia caído para 52%. Então, a gente tinha ligeiramente acima, né, da metade da população seria leitora. E agora, no levantamento mais recente, a gente passou para 47%. Então, em questão de uma década, a gente teve um decréscimo aí muito acentuado no número de leitores, né? E estamos, então, com um índice que aponta para 53% da população como sendo de não leitores. Isso é um número realmente alarmante. E aí, isso parece, então, realmente embasar aquilo que eu falava das afirmações que me incomodavam um pouco, do tipo, o jovem não lê, o brasileiro não lê, no meu tempo as pessoas liam mais. Parece que a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de fato, sustenta essas afirmações. Mas
qual é o problema que eu comecei a observar aqui? O problema é o seguinte, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, ela é muito sólida, ela é muito bem realizada, mas ela é realizada por entidades vinculadas ao mercado editorial. E por conta disso, o que eles consideram leitores são aquelas pessoas que leram completa ou parcialmente um livro impresso ou digital nos últimos 3 meses. Aqui, nesse espaço da FanFuic, eu acho que só em falar isso já fica bem evidente esse ponto cego estatístico que me traz essa inquietação. A Retratos da Leitura só está considerando o leitor aquela pessoa que lê assiduamente, que lê com uma frequência mínima, livros impressos ou digitais, né? E, na verdade, só nessa última edição, na 6ª edição, que os livros digitais foram incluídos. Antes disso, não se contemplava isso. Então, o que acontece? Me parece que nós temos aí, na ponta do iceberg, esses 47% de leitores são as pessoas que efetivamente consomem livros. Mas será que essa redução de quase 10%, né, me parece que foi o que a gente perdeu mais ou menos em uma década, 9%, será que isso significa necessariamente uma perda de leitores ou uma perda de consumidores de livros? Porque eu tenho a hipótese, eu tenho o palpite de que uma parte significativa dessas pessoas que estão sendo consideradas não leitoras, na verdade, são leitoras de outras formas de literatura que, para essas entidades que fazem a aferição da Retratos da Leitura, não, digamos assim, não computam, né? Elas não são consumidoras de livro, não entram no levantamento deles. E está tudo certo, eu não estou aqui fazendo uma crítica a essa métrica, a esse levantamento. Como eu disse, ele é muito sólido e ele nos ajuda a verificar uma série de questões muito importantes aí do cenário da leitura. Mas me parece que por entre os dedos desse levantamento estão passando aí muitas pessoas que têm hábitos consolidados de leitura e que não estão sendo levados em consideração. E eu acho que a gente não pode se dar o luxo de ignorar esse fenômeno, né? Bom, então, o que eu acredito que a gente precisa fazer para enxergar esses leitores que não estão sendo computados em levantamentos como o Retratos da Leitura é pensar em novas lentes teóricas, ou minimamente novas lentes metodológicas. Nós temos que ajustar os nossos conceitos do que sejam leitores, do que seja leitura, do que seja literatura, para além de simplesmente aquela pessoa que consome livro impresso ou livro digital a cada 3 meses, né? Ou em 3 meses. Então, o meu projeto vai nessa linha, essa é a proposta, fazer o que eu chamo de uma cartografia literária, para tentar localizar quem são, onde vivem, de que se alimentam esses leitores que não são os leitores literários, né? Não são são leitores literários, não são leitores livrescos, né? E para isso, então, eu estou propondo esse projeto, que vai ancorado em uma série de conceitos, mas eu trago aqui 3 conceitos-chave, 3 abordagens essenciais para pensar essas novas práticas de leitura. Esses 3 pilares são a teoria de polissistemas, do professor Itamar Ivan Zohar, da Universidade de Tel Aviv, o conceito de literatura arcôntica, ou de produções arcônticas, que foi originalmente proposto pela Gayle de Kosnik, quando ainda solteira e usava o nome Derecho, então eu fiz questão de colocar os 2 nomes dela aqui, né?
e o conceito de escrileitor, que é proposto pela colega e parceira de aventuras, Ana Cláudia Munari, da Universidade de Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Sul. Bom, rapidamente, assim, vou passar voando aqui por essas, situando essas abordagens teóricas para vocês terem uma ideia de como é que isso aqui vai orientar essa pesquisa que eu estou me propondo a fazer de cartografia literária. A teoria dos polissistemas do Ivan Zohar nasceu como uma teoria descritivista das dinâmicas de literatura traduzida e literatura nacional dentro, né, dentro dos países, né? Então, o Ivan Zohar observava que as literaturas estabeleciam uma relação sistêmica em que certos tipos de literatura, certos tipos de literatura eram considerados canônicos e centralizados dentro do sistema, e aquilo que não era canônico orbita numa periferia, né? Posteriormente, o próprio Ivan Zohar expandiu essa lógica dos polissistemas para polissistemas culturais, porque ele observou que o que acontecia entre literatura traduzida e literatura nacional também se verificava entre gêneros que são considerados canônicos e gêneros que são considerados muitas vezes paraliterários e tem digamos assim, habitam, né, ocupam espaços periféricos dentro do sistema. Mas o que é interessante na teoria dos polissistemas é que o Ivan Zohar percebe e aponta que existe uma movimentação, esse sistema não é uma pirâmide, ele não é hierárquico, existe uma constante alimentação, e é necessário que ela exista. Então, a periferia, essas formas de literatura que não são canonizadas, que não são centrais ao polissistema literário e cultural, elas exercem uma pressão sobre o centro canonizado, fazendo com que esse cânone tenha que ser constantemente, digamos assim, reformulado, né? Esse cânone vai se adequando a novos públicos, ele vai se modernizando, ele vai se abrindo, então ele está em constante diálogo com aquilo que é considerado periférico, né? E, obviamente, se nós trouxermos aqui para o caso que nós estamos estudando, a gente pode pensar como as ficções de fã, né, a fanfiction e outras formas de produção textual que não têm o status de produções canônicas, elas orbitam essa periferia, mas, evidentemente, conseguem realizar uma certa pressão, né, sobre o cânone, para que esse cânone passe, então, a se modificar, se modernizar, se abrir para outras manifestações, digamos assim, né. Então, aqui eu cito o Ivan Zohar, né, que sem a estimulação de uma forte subcultura, ou seja, sem a estimulação dessas produções que estão na periferia do polissistema, qualquer atividade canonizada tende a se fossilizar. Então, é muito importante para qualquer sistema cultural que exista a produção periférica, porque é ela que permite a constante renovação do cânone, né? Então, Ivan Zohar, teoria dos polissistemas, um dos pilares, depois eu vou juntar tudo isso, né? O conceito de produção ou de literatura arcôntica que a Abigail Derecho, ou de Kosnik, nos apresenta, também é essencial para a gente pensar nessa questão dos leitores invisíveis, porque ele nos permite ver como a fanfiction em particular, e todas essa cultura de fãs, como ela estabelece uma relação com as obras canônicas que não é parasitária. Ela é uma relação que a Deret, né, agora eu estou entre Deret e de Kosnik, né, que a de Kosnik define como arcôntica, porque o arquivo que se forma
em torno da obra canônica, ele é composto pela leitura que o leitor faz da obra canônica, somada a tudo aquilo que o leitor vai travando conhecimento ou que ele próprio vai criando e que ele relaciona com a obra canônica. Então, o arquivo é composto pela leitura da obra canônica, mas também pelas suas reescrituras, os crossovers, os universos alternativos, as expansões de personagens e tal, tudo isso compõe um arquivo, e é esse arquivo que vai orbitar, digamos assim, lá na periferia do polissistema literário. Esse arquivo é que exerce pressão sobre o centro. Esse arquivo é exatamente aquela força que faz com que o cânone não se solidifique, não se fossilize. Bom, eu vou ter que apressar um pouquinho, então eu não vou me deter muito aqui nas definições teóricas, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente até pode retomar alguns desses aspectos. E aí, em face dessas novas... não, antes de eu passar, uma observação que é interessante é assim, que a gente pode ter essa impressão, né, em função dos exemplos que eu trouxe aqui, de formas de constituição de arquivo, né, com crossovers, com reescrituras, com expansão de personagens e tal, essa referência à fanfiction pode parecer que esses fenômenos arcônticos, né, essas produções arcônticas, são resultado quase que exclusivo, né, de cultura participativa, de cultura de convergência, enfim, desse cenário digital em que nós estamos inseridos hoje, e que não seriam práticas, digamos assim, literárias já consolidadas. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Se formos ver, por exemplo, quantas reescrituras existem, e reescrituras publicadas como livros considerados canônicos, só para o mito de Fausto, por exemplo, né? O mito de Fausto foi contado por diferentes escritores ocidentais, e cada um deles estabeleceu uma abordagem, né, contou aquilo à sua forma, né, então expandem um arquivo do mito fáustico, né, e ao mesmo tempo todos eles vão criando os seus próprios arquivos, que vão, né, criando, reverberando, né, dentro dos polissistemas literários. Então, essa dinâmica, na verdade, que é característica das fanfictions, ela não é exatamente uma novidade. Ela talvez seja a própria lógica da produção literária, e talvez tenha sempre sido isso, né? Só que, claro, a cultura participativa e a cultura de convergência, né, conforme diagnosticadas pelo Henry Jenkins, isso tudo fez com que aumentasse muito, né, aumentasse muito essas práticas de consumo e de produção cultural e literária de natureza arcôntica, né? Bom, considerando tudo isso, essas novas formas, né, ou talvez, desculpe, não novas, né, acabei de dizer que elas não são novas, mas esse novo paradigma, digamos assim, de produção, de circulação e de consumo cultural, evidentemente surge um novo tipo de consumidor dos produtos culturais. E dos produtos culturais que são literários ou escritos, vai surgir um novo leitor, que a professora Ana Cláudia Munari vai chamar de escrileitor, que é um sujeito literário digital que rompe definitivamente com a passividade. Por que passividade? Quando eu falo aqui que o escrileitor da fanfiction em particular, ele rompe com a passividade, eu não estou querendo dizer que a leitura do livro que ela é passiva no sentido de que não há um esforço cognitivo, não há um envolvimento, um engajamento, não é isso que eu quero dizer. Mas o fato é que o escrileitor, ele
ele tem uma autonomia e uma agência muito diferente daquela que nós tínhamos, né, ou, enfim, temos ainda, quando nós nos limitamos a ler e nos relacionarmos apenas com as leituras institucionalizadas, digamos assim, dentro do centro canônico do polissistema. Então, assim, o leitor do cyberespaço, ele seleciona os seus próprios textos de interesse, ele ingressa, né, nos fandoms do seu interesse, as práticas de seleção, inclusive, ele precisa compreender a lógica de como é que eu chamaria isso, de distribuição, de divulgação, de circulação, e até de categorização das obras dentro desse sistema. Então, a pessoa que lê fanfiction, por exemplo, ela encontra a sua plataforma ali, ela encontra o seu fandom de adesão, digamos assim, aí ela tem um universo gigantesco de fics para navegar, então ela vai ter que aprender a decifrar as tags, né, tivemos aqui uma oficina sobre tags, e tudo isso, esse escrileitor tem que fazer sozinho, ele tem que buscar as formas de aprender a navegar nesse universo. Então, são essas ações que o escrileitor precisa tomar, precisa realizar, que eu estou contrapondo aqui a leitura tradicional, especialmente a leitura tradicional, que é aquela leitura, como eu disse, institucionalizada, né? Aquela leitura que vem por recomendação da escola, por recomendação dos pais, ou porque os pais já compraram, né, os livros para os filhos, então a coisa vem de cima para baixo. Do ponto de vista da leitura propriamente dita, assim, da experiência da leitura como decodificação, claro que não é um exercício passivo, né, existe muita criatividade envolvida ali, mas no sentido de ter essa agência de procurar o que é do seu interesse, de decifrar, de selecionar, de entender e de que medida aquilo atende ou não às suas expectativas. O escrileitor está por conta, né? E isso que eu estou falando aqui só da faceta leitora do escrileitor, porque, na verdade, boa parte do consumidor de fanfiction, ele é um escrileitor justamente porque ele faz tudo isso que eu acabei de dizer, que são as demandas do leitor no cyberespaço, e ainda reage ao texto escrevendo, não apenas escrevendo a sua própria ficção, né, a sua resposta ao texto em formato ficcional, mas escrevendo nos fóruns, escrevendo, né, resenhas e tal, então ele tem uma relação com o texto que é também textual, e isso é absolutamente enriquecedor, e embora não seja necessariamente uma novidade, ganhou uma escala que jamais haveria, né, jamais houve, né, na história da humanidade, e não haveria condições de ocorrer se não fossem essas tecnologias digitais das quais nós usufruímos hoje, né? Então, esses são os 3 conceitos que fazem com que eu esteja convencida de que nós precisamos efetivamente mudar o paradigma para pensarmos a questão da leitura e quem são os leitores, né? Se nós contrastarmos aqui o polissistema medido pelas pesquisas tradicionais, as métricas tradicionais, e o polissistema dentro dessa realidade da literatura digital, a gente vai ver que aquilo que era super hierarquizado e controlado como né, tendo uma relação mais,
uma relação, mas uma estrutura um pouco mais fixa, né, com o polissistema, com uma dinâmica muito reduzida, a gente vai ver que isso agora ganha uma dinâmica muito acelerada, né? No paradigma do leitor tradicional, nós tínhamos o livro fechado, impresso ou digital, né? Que é apresentado de uma forma institucionalizada, né? Como eu disse, é na escola, é pelos pais, é pela crítica cultural que ele chega para o leitor. Esse leitor lê a obra e, na maior parte das vezes, guarda para si aquilo que ele achou, deixou de achar, né? A sua resposta fica com ele, né? E isso faz com que haja pouco retorno dessa leitura para a retroalimentação, digamos assim, do centro canonizado, né? Agora, na lógica do polissistema digital, e especialmente considerando aqui a prática da fanfiction, o objeto de leitura já não é o livro fechado, ele é o arquivo, porque a pessoa até pode ler a obra canônica, lá, sei lá, o Orgulho e Preconceito, mas se ela é um leitor de fanfiction, ela talvez leia Orgulho e Preconceito depois de ter lido uma fanfiction sobre Orgulho e Preconceito. Então, ela já começa o consumo do cânone pelas obras pelas obras arcônticas, né, a produção arcôntica que transformou o cânone num arquivo, né. Então, já é um objeto muito mais amplo, muito mais diversificado, que vai, então, exigir e propiciar uma outra relação desse leitor com o texto. Ele lê, mas ele também responde a esse texto, muitas vezes, na forma de novos textos, sejam críticos, sejam ficcionais, né? E isso aumenta o dinamismo e a renovação desse polissistema, né? Isso faz com que o cânone tenha um potencial de renovação e de modernização, digamos assim, por falta de um termo melhor, bastante acentuado, né? Bom, se esse é o cenário, então, quando a gente vai olhar lá os dados, só um minutinho, eu perdi minhas anotações aqui. Quando a gente vai olhar os dados lá da pesquisa Retratos da Leitura, se vocês se fixarem ali esse aqui é um slide da própria pesquisa, tá? Retratos da Leitura. Se vocês olharem aquele gráfico ali à direita, o das faixas etárias, vocês vão ver uma coisa muito interessante, que nas faixas etárias ali compreendidas entre 14 e 39 anos, em todas elas a gente teve um declínio bastante acentuado do número de leitores da edição de 2019 para 2024. Na verdade, em quase todas as faixas etárias a gente tem um declínio, só não tem declínio ali de 11 a 13, que estabilizou, e depois, lá na última faixa, né, que eu estou com a tela aberta, que não aparece exatamente a idade para mim, mas na última faixa houve um acréscimo. Mas, tirando isso, todas as outras tiveram um declínio. Bom, então, essa dos 14 aos 39, ela é particularmente, essa faixa que eu, né, estou estipulando aqui, dos 14 anos aos 39 anos, ela é particularmente preocupante para nós. Por quê? Porque isso aqui é o público adulto, né, ou público juvenil e adulto, é o público estudantil e acadêmico, portanto, é um público que tem autonomia para escolher as suas leituras. Então, se a gente olha que nesses públicos, né, essas pessoas alfabetizadas que têm autonomia para escolher as suas formas de entretenimento, as suas formas de lazer, e que, inclusive, estão inseridas em ambientes em que a leitura é uma obrigação, porque elas estão em idade escolar ou em idade acadêmica, né,
né, estão na universidade, na graduação, na pós-graduação, por isso até os 39 anos, se nós vemos um declínio aí, isso é bastante alarmante. Só que olha que interessante, numa pesquisa publicada no ano passado, por uma estudante de biblioteconomia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Maiara Pereira, ela iniciou isso que eu estou propondo que a gente faça, que é essa cartografia literária para descobrirmos onde é que estão os leitores invisíveis que não aparecem ali nas métricas da Retratos da Leitura. Ela fez a pesquisa, a leitura de fanfictions e a formação do leitor, o despertar da leitura por meio de leituras alternativas, como trabalho de conclusão do curso de biblioteconomia. E nessa pesquisa, ela entrevistou, ela conseguiu colher respostas de 94 participantes. Vejam que todos os respondentes da Maiara estão inseridos exatamente naquela faixa etária que eu referi antes, né? Ali não mostra exatamente qual é a idade mínima, mas de menos de 20 anos até 40 anos aqui no caso dela, né, não 39. Ou seja, é aquela faixa que eu disse que é a preocupante, porque são as pessoas em idade escolar ou acadêmica, né? Muito bem, e o que ela achou ao entrevistar essas pessoas? É aí que a coisa fica divertida, olhem só. Ela perguntou para essas pessoas se leem literatura em geral. 90,4% disseram que sim. O que ela chama de literatura em geral? Como era voltado para pessoas que leem fanfiction, ela está considerando literatura em geral qualquer outro tipo de literatura que as pessoas não identificam como sendo fanfiction, tá? 90,4% disseram que sim, que leem literatura em geral. 9,6% disseram que não. Portanto, eles só leem fanfiction. Muito bem. E aí ela pergunta, você já lia literatura em geral antes de começar a ler fanfiction? E olha que interessante, 26,6% já liam. Ou seja, a gente tem uma diferença aí de 17%. Ou seja, 17% desses entrevistados da Maiara passaram a ler depois de ter o hábito da leitura da fanfiction. Ou melhor, passaram a ler literatura em geral depois de começarem a ler fanfiction. Então, o que a Maiara mostrou aqui reforçou a minha hipótese de que a leitura, a fanfiction, ela não só não é um desvio do cânone, ela é uma porta de entrada para o consumo literário, né? Ela demonstra isso, e se a gente extrapolar essas métricas da Maiara e pensar em cenários mais amplos, nós vamos ver que nós estamos aqui diante de um fenômeno gigantesco, gente, porque façam as contas comigo. 17% no universo aqui da Maiara, né, 17% dos entrevistados da Maiara passaram a ler literatura em geral, literatura livresca, porque tinham o hábito de ler fanfiction. Isso, no universo dela, são 16 pessoas. Se nós pegarmos o número de entrevistados da Retratos da Leitura na sua última edição, que eram 5.504, isso significa que 936 daquelas pessoas teriam se tornado leitores de livros por influência da fanfiction. E se nós extrapolarmos ainda um pouquinho mais e pensarmos em toda a população brasileira entre 15 e 39 anos, que são 93 milhões de pessoas, nós temos nada mais, nada menos do que 15 milhões 810 mil pessoas que, me engasguei, que possivelmente teriam se tornado leitores de literatura livresca. Isso, por si só, já é impressionante.
mas talvez nem seja o número em que a gente deva se fixar tanto, porque, de qualquer maneira, essas pessoas já se tornaram leitores de literatura em geral, de literatura livresca, e, em algum momento, elas vão aparecer nas métricas da Retratos da Leitura. Mas agora vamos pensar o que significam aqueles 9,6% que continuam não lendo literatura em geral, que só leem fanfiction. Nós estamos falando, pensando aqui no cenário mais amplo, né, da população brasileira entre 15 e 39 anos, nós estamos falando de praticamente 9 milhões de pessoas. 9 milhões de pessoas que são leitoras de fanfiction, mas ainda não estão consumindo livros. Se o mercado editorial acha saudável e interessante ignorar essas pessoas, eu acho que eles estão fazendo um mau negócio. Agora, eu acho que, como país, a gente não pode se dar esse luxo. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção para essas pessoas. E é por isso que o trabalho da Maiara acabou reforçando os meus palpites todos e as minhas inquietações, né? Porque, na verdade, não é simplesmente o que me move não é simplesmente um desejo de ver um reconhecimento do papel e da penetração da fanfiction como uma prática de leitura. A minha preocupação é muito maior, é que quando a gente olha para, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, que tem, né, tem toda uma concepção de letramento, fala em apropriação das mídias digitais, o letramento digital, os multiletramentos, de escrever com... Elaine, tu travou um pouco por uns segundos. Puxa, a minha rede dando horrível, desculpa, gente. Onde é que eu parei, Ana? Eu perdi. Sobre o letramento na BNCC. Não, então tá. Não foi muito. Então, o que eu dizia assim, se a BNCC preconiza, né, que nós prestemos atenção à questão do letramento, aos multiletramentos e tal, nós não darmos atenção para potencialmente 9 milhões de pessoas que leem literatura digital e que poderiam vir a se tornar consumidores de livros, é de uma estupidez sem tamanho. É de uma burrice sem tamanho. Por quê? Porque não são simplesmente pessoas que estão deixando de alimentar a indústria, enfim, o comércio de livros. Isso é todo um lado da nossa economia que, enfim, que precisa ser preservado né? Mas é uma questão de formação de leitores, realmente, né? O impacto que isso tem dentro da sociedade, né? E o impacto que isso tem na própria alimentação do cânone literário. Porque se essas pessoas ficam lendo só o que está na periferia, elas não vão exercer essa força de retroalimentação que o Itamar Livanzorra diz que é o que precisa haver entre periferia e centro, né? Se elas nunca fazem o movimento do consumo do que é periférico para o que é canônico, o que é periférico continua sendo periférico, o que é canônico continua canônico, e essas duas instâncias do sistema literário acabam não conversando entre si. E isso faz com que o cânone fossilize, né? Então, definitivamente, a escola, o Estado brasileiro, o Ministério da Educação e da Cultura, mas, acima de tudo, nós, estudantes de literatura, leitores de diferentes formas de literatura, professores, nós precisamos repensar, né, essa relação que existe entre o cânone e a periferia a partir de uma visão sistêmica, né, e precisamos, então,
para isso, a gente precisa conhecer, né, exatamente quem são os leitores que estão na periferia, os consumidores desses textos que estão na periferia, quais são as suas práticas, as suas preferências, como eu disse antes, né, quem são, onde vivem, do que se alimentam, para que nós possamos transformá-los também em leitores de literatura livresca e fazer esse ciclo de retroalimentação entre periferia e centro ficar cada vez mais dinâmico, né? Então, assim, sintetizando e fechando a minha fala, acho que nós precisamos redefinir o que a gente concebe como sucesso literário, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista polissistêmico, né? E isso começa por encarar o fato de que talvez o declínio desses 47% de leitores, né, o declínio da última década, não sinalize o fim da leitura, como muitos, né, arautos do apocalipse podem estar falando, mas aponte, sim, para a urgência de a gente atualizar os nossos instrumentos de medição e de valorização, né? Não é que as pessoas necessariamente não estão lendo, é que elas talvez estejam lendo coisas que a gente não esteja prestando atenção e dando devido valor. Então, ao validar e investigar essas redes submersas de fanfiction, a gente traz para a superfície uma revolução que já está em curso, né? Isso aí já está em curso, as pessoas já estão lendo isso, então nós temos que aprender como transformar isso em práticas de letramento dentro da escola, como estimular aqueles que ainda não estão lendo a começar a ler a fanfiction ou a literatura livresca, e para isso a gente precisa ter clareza de quem são essas pessoas que não aparecem nas métricas tradicionais. Então, esse na verdade, o projeto que eu vou fazer agora. Eu vou fazer este levantamento, tentar descobrir quem são, onde vivem e de que se alimentam os leitores de fanfiction aqui no Rio Grande do Sul, com a possibilidade de, posteriormente, com a ajuda de muitos colaboradores, ampliar isso para o resto do território brasileiro. Era isso, gente, eu tentei acelerar ao máximo, então me desculpem se alguma coisa não ficou suficientemente clara, mas, enfim, sigo aqui à disposição, e aqui vocês têm esse QR Code, é o site do Geni, onde vocês veem um pouco das maluquices que a gente cria por lá. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Alguém levantou a mão, deixa eu ver quem foi. Foi a... Tá, a Luísa tá na fila aqui. Tá aberto para perguntas, gente, esqueci de avisar, né? Tá aberto para perguntas. Muito bem, vamos lá, Luísa. Luísa, tu já tem foro privilegiado, mas vamos lá. Oi, gente, desculpa que eu tô fazendo janta. Não, eu gostei muito da reflexão que você trouxe, Elaine, sobre... É uma coisa que eu tenho pensado há bastante tempo, que a gente fala muito sobre a literariedade para crianças, a educação literária para crianças na vida escolar, e esquece de falar sobre a vida adulta. E essa pesquisa, essa idade que você apresenta entre 14 e 40 anos, reforça justamente isso. E aí eu fico trazendo os questionamentos, eu penso nisso, porque eu não sei, não tenho ideia de qual possa ser uma solução, do que seria uma estratégia de incentivo à leitura voltada para adultos. E como a fanfic pode ajudar nisso. E a outra observação que eu também queria trazer, só para somar, é a questão mercadológica. As editoras não têm condições de fazer um projeto assim, de incentivo à leitura ou publicação em massa, sem um apoio do governo, sem um programa como nós já tivemos em outros momentos, mas geralmente mais voltados por editoras, de sair fazendo publicação, independente se isso vai dar lucro ou não. Porque o fator do mercado também impede que esse tipo de projeto vá para frente.
Seria muito legal participar de diversos clubes de leituras, mas precisar pagar R$ 70 por mês em um livro, para a nossa população geral, é bastante coisa. E era isso, eu amei te ouvir e arrasou. Obrigada, querida. Não, pois é, uma das coisas que alguns trabalhos que eu li, porque assim, gente, não é que não exista pesquisa que faça levantamento de fanfickers, né? Eles existem, né? Esses levantamentos existem, só que eles são assistemáticos e muito diferentes entre si. Então, eu entendo que a gente precisa fazer uma coisa um pouco mais ambiciosa e mais padronizada. Mas, a exemplo do trabalho da Mayara que eu referi aqui, vários outros apontam uma coisa que foi surpreendente para mim, que a fanfiction, pelo menos aqui no Brasil, não é necessariamente uma coisa de crianças, não, crianças não, mas não é necessariamente de adolescentes. Conforme o fenômeno foi se consolidando, talvez até contrariando expectativas de que aquelas pessoas deixariam de consumir a fanfiction e passariam a consumir majoritariamente literatura livresca, não é isso que se tem observado. Os fanfickers e as fanfickers estão ficando mais velhos, e isso vai ter impactos significativos justamente no consumo de livros, porque é a população economicamente ativa, né? E se a população economicamente ativa deixa de comprar livros porque seus hábitos de literatura estão sendo supridos pelas plataformas de fanfiction, isso pode ser um desastre muito grande, né? Para todo esse segmento, esse setor da economia, que, convenhamos, né, por mais que nós sejamos entusiastas da fanfiction, acho que nenhum de nós quer editoras falindo, livrarias fechando, né, muito pelo contrário. Então, a gente realmente precisa saber quem são essas pessoas e como conciliar essas duas coisas, né? Nem que seja por uma intensificação disso que a gente já sabe que acontece, que é aquelas fanfictions que acabam tendo uma repercussão muito grande, uma visibilidade muito grande, ganham lá o seu projeto editorial, né? Mas para que isso para que isso seja realmente algo que supra o mercado editorial, precisa, de fato, um tour de force, né? Nós precisamos sistematizar essas práticas, isso precisa estar trabalhado, digamos assim, né, de uma forma mais organizada, e eu não vejo isso acontecendo no Brasil, né, a gente vê isso acontecendo no exterior, né, nos Estados Unidos em particular, e eu acho que o mercado editorial brasileiro não está atento a esse potencial, e é natural que não esteja, porque é como eu acabei de falar para vocês, né, a gente não sabe quem são essas pessoas, quantas são, mas essa extrapolação, claro que essa extrapolação estatística que eu fiz aqui, ela é muito enviesada, né? A gente aqueles números ali não correspondem, certamente não correspondem à realidade, mas digamos que seja metade daquilo que eu falei, né? Que não são 9 milhões de leitores de fanfiction que poderiam se tornar leitores de literatura livresca, digamos que sejam 5 milhões. Gente, 5 milhões é muita gente. Se a gente dissesse hoje, se a gente falasse para os representantes das editoras e livrarias, eu tenho um projeto para fazer vocês venderem livros para 5 milhões de pessoas. Vocês não têm interesse? O que vocês acham? Teriam, né? Mas eles não têm consciência de que esses leitores estão por aí. Então, nós vamos mostrar para eles. Esses leitores estão por aí e esses leitores querem ler livros. Eles só não estão lendo livros ainda, talvez pelo que a Luísa acabou de dizer. O livro está caro, né? Agora,
o livro muitas vezes fica caro justamente por quê? Porque em não sabendo qual é o potencial de vendagem daqueles livros, as editoras, né, colocam o preço lá em cima porque elas vão ter uma tiragem pequena. Agora, se a gente mostra para eles, não, existe um potencial, né, para este público aqui, e este público é de 5 milhões de pessoas, acho que a gente consegue um desconto. Que mais, gente? Mais alguma pergunta, algum comentário? A Vitória mandou uma pergunta bem longa aqui no chat. Hum. Parabéns pela palestra, prof. Eu acredito que o mercado editorial, principalmente americano, está começando a prestar atenção nas comunidades de fazer suas produções escritas, principalmente aquelas voltadas para os chips Raylo e Dramione, acredito, vide Alchemist, enfim, por causa dos milhões de acessos nas plataformas de fanfics. A escritora Julie Soto publicou histórias originais antes da sua conta no Whale ser descoberta pelas suas leitoras. Isso fez com que The Auction tivesse milhões de acessos e fosse vendida como uma trilogia para uma editora. O mercado editorial está querendo lucrar em cima desses acessos e de um público disposto a adquirir essas histórias. Eu não vou nem citar o boom que a compra dos direitos autorais de Manacled / Alchemist gerou para a venda dos direitos das outras grandes fanfics Dramiones dentro do mercado americano. Não, tem toda a razão, Vitória. O mercado americano parece já estar bem antenado para isso. Eu até tenho curiosidade de saber se eles têm pesquisas como essa que eu estou me propondo a fazer agora, né? Se alguém já se deu o trabalho de mapear, ou se foi simplesmente... Porque, claro, como as plataformas como o Archive of Our Own, elas têm uma predominância de textos em inglês, talvez tenha ficado mais evidente para eles o tamanho, né, o potencial de vendagem dessas obras, né, que pulam das plataformas para a Amazon, digamos assim, né, mas o fato é que aqui no Brasil isso ainda não vem sendo tão explorado assim. Existem algumas iniciativas, existem iniciativas de autopublicação também, né? Mas ainda é uma coisa tímida, né? A gente vê que não... E talvez seja tímido também porque para o público juvenil, em particular, existe talvez não, é possível que exista um receio do mercado editorial também de produzir obras que as escolas não vão recomendar, não vão querer nas suas bibliotecas, porque nas escolas talvez ainda exista uma resistência muito grande, né, com o gênero fanfiction e qualquer coisa que esteja vinculado a isso. Eu não sei se é o caso, mas eu não duvidaria que esse também fosse um receio, porque a coisa é muito cercada de pré-conceitos, né? O que mais ali? Eu vi que a Laura colocou uma coisa aqui, deixa eu ver, os dados demográficos do AO3 apontam uma média de idade de usuários de 28 anos, olha aí. E essa média vem subindo. Seria maravilhoso ter esses dados geograficamente localizados também, como sugerir. É exatamente isso que a gente quer ver, onde é que anda esse povo. Porque, como eu disse, né, imagina, 28 anos, é o pessoal com autonomia e dinheiro no bolso, né, e que, enfim, que tem aquele comportamento que é o que a Ana Munari fala, né, eles não se limitam a ler a obra, e não é necessariamente alguém que escreve fanfiction também. Eu leio fanfiction agora muito mais por, né, ossos do ofício, mas eu não escrevo, né? Eu sou apenas uma leitora de fanfiction. Mas a gente reage àquilo de qualquer maneira, né? Seja nos fóruns, como eu disse e tal, ou seja fazendo isso que eu estou fazendo, né? A gente precisamos falar de fanfiction, né? E isso vai forçando, como eu disse, vai forçando uma adequação daquilo que é considerado canônico, né? Aquilo que a escola quer determinar como leituras obrigatórias, aquilo que os professores de línguas usam como textos válidos, né, para suas leituras, né?
Então, essa pressão é feita por quem consome esse tipo de literatura. E quando a gente vê que é um público maduro, né, o potencial de pressão, digamos assim, no centro cultural é muito maior, né, porque é um público que consome cinema, consome artes visuais, consome tudo, né. Muito bem observado. Eu tive a impressão que a Vitória havia levantado a mão e agora desapareceu a mãozinha dela. Tá aí, diga, querida. Era, na verdade, só para complementar a ideia, porque para ilustrar para o nosso exemplo do mercado brasileiro, a fanfic Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in Love, que é uma das grandes fanfics também da Hermione, juntamente com Alquemaist, ela foi dividida em dois livros, é uma adaptação, ela ainda está disponível, só que o segundo volume, que vai ser lançado agora no início do mês que vem, ele não vai ter a sua tradução disponibilizada para o português. A editora não comprou os direitos. Isso quer dizer que ele não vendeu? Provavelmente. Então, tem que também se forçar a manter o interesse nessas obras. Não é só traduzir e comprar o direito, mas também cativar o mercado. Sim. E eu noto que o mercado editorial americano, eles têm interesse nisso, justamente pela grande... eles têm documentado interesse no gênero do romance. E é um grande gênero publicado, um gênero que realmente movimenta milhões no mercado editorial deles, e é algo que eles realmente veem que dá para ser lucrado, dá para ser vendido e gera o engajamento das leitoras, né? Sim. Sim, exatamente. Não, as coisas não se vendem automaticamente, né? Elas precisam ter um trabalho de impulsionamento, um trabalho de posicionamento e tal, mas no momento em que tu aproxima isso dos fandoms, que era o que a gente vinha falando, né, falamos disso com a Adriana, com a Lara e tal, o fandom faz isso, né, o fandom faz isso, faz de graça. E eu não estou aqui, parece até que eu estou abrindo uma editora, né, gente, mas realmente, se depois de eu fazer esse levantamento todo, o mercado editorial não se der conta do potencial que nós temos para a circulação de literatura. Veja, eu não estou simplesmente querendo ser capitalista de plantão aqui, não, vamos vender livro, mas também vender livro é importante, como eu disse, é um segmento da economia brasileira que não pode ser negligenciado, né? Não deve ser negligenciado. Mas então eu digo assim, se as pessoas, se depois de ver todo esse potencial, isso não mudar, e a atitude da escola, de um modo geral, não mudar em relação ao trabalho com esse tipo de texto, olha, eu não sei mais o que fazer, porque é gritante isso, né? Eu vinha falando da necessidade de um projeto dessa natureza há muito tempo mesmo. Eu conheci o fenômeno fanfiction e era tudo mato. Quando a Eduarda De Carli, muitos que estão aqui conhecem a Duda, né? Quando ela veio ser bolsista de iniciação científica, que ela me falou dessa novidade. Então vamos ver o que é isso. Gente, isso já nem sei quanto tempo faz, mas já uns 15 anos, no mínimo. E em 15 anos eu não vi essa movimentação ainda, então eu acho que está na hora da gente começar a fazer essas contas e ver, né, quem é esse público e como é que a gente, acima de tudo, como é que a gente pode usar as experiências desse público para cativar mais e melhores leitores, seja para a própria fanfiction, porque eu não tenho problema algum com as pessoas lerem exclusivamente fanfiction, acho que é uma opção de cada um, né? Porque tem muita fanfiction muito boa, tem muita coisa muito bem escrita. E, obviamente, assim como tem muita literatura ruim, também tem muita fanfiction, quer dizer, literatura ruim. Eu tenho que me policiar para parar de usar
essa diferenciação, né, a fanfiction e a literatura, como se a fanfiction não fosse literatura. Então, assim como tem livros muito ruins, né, também existem fanfictions terríveis, né, então não vamos romantizar a coisa. Mas o fato é que, se as pessoas querem ficar restritas a esse gênero, seja lá por que razões, do ponto de vista da formação de leitores, eu não tenho problema algum, mas eu acho que a gente pode e deve estimular que esses 9,6%, né, usando da mesma estatística do levantamento da Maiara, passem a consumir também outras formas de literatura. Porque aí, como eu disse, aí a gente está alimentando uma circulação mais ampla, né, dentro do polissistema literário, e isso é muito bom. É um processo de retroalimentação muito positivo. O que mais, gente? Só para a gente não se passar muito, a Vicky mandou aqui no chat também, conhece várias fanfics do Chip Swan Queen, de Once Upon a Time, que viraram livros, mas a maioria são somente em inglês, até porque são publicadas por editoras queer, voltadas ao público queer. Conheço autoras brasileiras também que publicaram independentemente na Amazon. E a Marina complementou, a editora Violeta é uma das únicas que conhece aqui no BR, mas é muito independente. Se não servir para mais nada, eu acho que o meu projeto vai poder vai poder estimular algumas editoras independentes aí, né? Vocês, por exemplo, podem empreender. Maria Isabel ali, palestra, evento incríveis, muito importante a discussão sobre fanfiction, a formação de leitores, até para tirar a fanfiction da esfera da estigmatização, sim, era essa a ideia. Obrigada pelo evento, ansiosa para a próxima edição. Que bom, Maria Isabel, fico muito feliz, obrigada pela tua presença, e realmente eu acho que nesse ensejo da Maria Isabel, a gente já vai encerrando, até porque eu já invadi o horário aqui da oficina dos meninos, que estão falando lá de tropos literários, que também ajuda a desestigmatizar, né, as fanfictions. Então, eu agradeço demais a todos vocês que estão aqui hoje e a todos os que estiveram nos momentos anteriores também. Foi um evento incrível, de fato. Meus parabéns a toda a turma de literatura inglesa que tornou possível essa minha ideia, né? Tornou possível essa nova edição. E eu não sei quando teremos um outro, não sei se será no ano que vem, mas eu começo a suspeitar que sim. Pela resposta que a gente tem tido, eu acho que a fanfic vai passar a ser anual. Veremos o que vai acontecer, mas eu espero em breve ter os primeiros resultados do projeto aí para compartilhar com todos vocês. Até lá, ficamos em contato aí por e-mail, por, né, redes sociais, etc. E leiam muito, porque é isso que nos une. Um abraço. Antes, vamos tirar um print da tela, né? Vamos. Registrar o encerramento da fanfic. Tudo bem que vai ter mais uma oficina depois, né? Mas foi. Eba. Então, muito obrigada, Elaine, por se propor, né, fazer a fala de encerramento para. Nossa, foi um prazer muito grande. Então é isso, gente. Abraço a todos. Quem puder, por favor, prestigie a oficina dos meninos lá.